Muito bom dia para você que está aí na EBD, nesse domingo, né? Estamos começando mais uma transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu queria convidar você para estar abrindo sua revista na lição 8. Lição 8. Hoje é domingo, dia 19 de abril. É o dia do índio também, né? Então, se tem algum parente aí que é índio aí, já fala parabéns para ele aí, tá bom? Dia 19, lição 8, página 26 da nossa revista. Nós temos aí o título da lição: Dinheiro e Bens Materiais. Dinheiro e Bens Materiais. Eu queria convidar você para estar abrindo sua Bíblia no texto básico, 1 Crônicas 29, 11 a 14. 1 Crônicas 29, 11 a 14. 1 Crônicas, para quem já sabe, né? Eu sei que vocês são leitores assíduos da Bíblia, então fica depois dos livros de Reis, né? Então, 1 Crônicas 29, 11 a 14. Estou abrindo a minha Bíblia aqui. 1 Crônicas 29, 11 a 14 diz assim: Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo e quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome de tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos, ou te damos, né? Então, esse texto de 1 Crônicas deixa claro que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que nós adquirimos, ou tudo que chega às nossas mãos, só chega às nossas mãos por permissão de Deus, né? Nada vem para a gente sem a permissão de Deus. Nem mesmo os 10 centavos que você tem aí no seu bolso hoje, não chegou ao seu bolso se não for pela permissão de Deus. Deus é quem dá autorização, Deus é quem permite que a gente possa ter alguma coisa. A nossa lição, o objetivo da lição: compreender a utilização correta dos bens materiais. Muitas pessoas têm muito, mas não sabem como administrar os seus bens. E muitas vezes se vê aí envolvido em problemas de finanças, né? Problemas financeiros graves, aí, despesas, boletos, um monte de boleto para pagar. Que tem gente que recebe 10, mas quer gastar 30. Tem gente que recebe 50, quer gastar 100. E aí, isso na parte financeira. E outras coisas também, né? Que Deus nos dá e a gente não sabe administrar. O seu tempo, né? Deus te dá condições de você trabalhar, estudar e ter tempo para louvar, mas você não administra o tempo, nunca sobra tempo para você louvar a Deus, você nunca sobra tempo para você ler a sua Bíblia. Por exemplo, na nossa igreja nós fizemos aquela campanha da leitura dos 40 dias desse livrinho aqui, ó. Vocês lembram? Eu terminei a minha leitura e vou confessar para vocês, eu deixei de ler por 2 dias, terminei no dia 15 a minha leitura, mas terminei, cumpri o compromisso que era ler, era em 40 dias, mas eu deixei, como eu falei, né, deixei 2 dias sem e fui terminar dia 15, mas cumpri o meu compromisso. É mais um livro lido por mim este ano, né? 40 leitura bíblica, 4 evangelhos em 40 dias. Se você leu dentro do prazo, parabéns, Deus abençoe você. Se você não leu, parou, começou e parou, retoma o seu compromisso, né? Leia esse livro. Porque esse livro é a mesma coisa que você está lendo o evangelho na Bíblia. É uma compilação dos evangelhos. Mas leia porque você tem que ter esse compromisso de leitura diária da Bíblia. E não só da Bíblia, né? De bons livros, né? Que é cultura, né? É ensinamento, você aprende. Ok? Vamos lá então na nossa introdução de hoje. Diz assim, só um minutinho, por favor. Diz assim o nosso texto hoje: é pela atitude do cristão relativamente aos bens materiais que se julga a sua vida espiritual.
O comportamento do homem para com o dinheiro é a expressão tangível de sua verdadeira fé, opina João Calvino. O ensino bíblico reformado não admite um tipo de espiritualismo como quer entender o humanismo, que separa a vida material da vida espiritual. A vida material e a vida do corpo estão intimamente ligadas à vida espiritual. Para João Calvino, o dinheiro é um sinal de duplo sentido, sinal de graça para aquele que pela fé reconhece que tudo lhe vem de Deus e sinal de condenação para aquele que recebe os bens dos quais vive sem discernir que são dádivas de Deus. Por esta razão, o dinheiro sempre põe o homem à prova. Ou seja, há dois tipos de... Aqui o que João Calvino está dizendo é que há dois tipos de ser humano, né? Vamos dizer assim. Dois modos de agir, né, do ser humano. O ser humano, quando recebe os seus bens, tudo que ele tem, o que Deus lhe dá, ele reconhece que está recebendo de Deus. Ele reconhece a dependência dele de Deus e assim mesmo, e dentro desse reconhecer a dependência de Deus, ele é grato a Deus por tudo que ele tem. Como? Sendo dizimista, sendo ofertante na obra do Senhor, orando e pedindo a Deus que dê direção para ele gerir, né, ser o gestor desses bens que Deus lhe entrega. E a segundo modo de agir é aquela pessoa avarenta, né, aquela pessoa que só pensa em dinheiro, aquela pessoa que não se lembra de agradecer a Deus por tudo que Deus faz por ela, aquela pessoa que é individualista, né? Ah, não, eu consegui meus bens pelo meu próprio esforço. Claro, tem um esforço da pessoa, mas como é que ela obtém esse esforço próprio? É com a ajuda de Deus. Então nós somos 100% dependentes de Deus e muitas vezes estamos deixando essa dependência de Deus, estamos deixando de reconhecer essa dependência de Deus e queremos andar com as próprias pernas. É por isso que há a condenação, né? A Bíblia nos diz lá que nós não podemos servir a dois senhores, servir a Deus e servir a Mamon. Mamon é o que? O dinheiro, a avareza, né? a cobiça, né? Querer só bens financeiros, recursos financeiros. A nossa revista diz assim: há basicamente 3 teologias sobre o dinheiro: teologia da pobreza, Lucas 18, 18 a 22, teologia da prosperidade, Mateus 7, de 7 a 8, e teologia da administração, Mateus 25, 14 a 30. Eu queria que você depois, por favor, lesse esses 3 itens aqui, tá? Lucas 18, de 18 a 22, Mateus 7, 7 e 8. Vamos ver aqui, Lucas 18, 18 a 22. Vamos ver se a gente consegue ler rapidinho aqui, tá bom? Lucas 18, de 18 a 22. É a teologia da pobreza. Diz assim, ó. E, tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote. Opa, tô lendo João, desculpa, gente. Ao vivo é isso, né? Lucas 18, Lucas 18, de 18 a 22. Esquece aí a bofetada aí que o cara deu aí em Jesus, hein? Lucas 18, 18 a 22. Diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ó, isso fica bem claro, né? Essa teologia da pobreza. Nós temos que andar segundo aquilo que Deus nos dá. Lembrando que não vamos levar nada deste mundo, nem a nossa corpo, a roupa que está no corpo, nós vamos levar, que a gente tiver lá no caixão, lá bem vestido, que a família geralmente veste a pessoa com a melhor roupa ali para descer a sepultura, nem isso nós vamos levar, né? Vai apodrecer junto com o nosso corpo físico lá. Então, a teologia da pobreza é você andar de acordo com aquilo que Deus lhe permite andar, né? Você andar não ficando cobiçando, né, o seu próximo. Ah, ele tem um carro bom, por que eu não posso ter um carro bom e ele tem? Coisas desse tipo, tá entendendo? Agora,
eu digo para vocês, para vocês abrirem a teologia, porque a teologia da pobreza é essa. Não é que você tem que ser mendigo, miserável, mas que você tem que andar de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Amém? Abra aí agora a sua Bíblia para Mateus 7, 7 e 8. Mateus 7, versículos 7 e 8. Mateus 7. Vamos abrir aqui. Mateus 7, versículo 7 e versículo 8. Vai abrindo aí. Mateus 7, versículo 7 e versículo 8. Mateus 7, versículo 7 e 8. Diz assim, essa já é a teologia da prosperidade. Pedi e dar-se-vos-ás, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-ás, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. O que está dizendo aqui não é que você vai pedir lá assim, né? Eu quero, Senhor, já que é para pedir que vai me dar, Senhor, eu quero ganhar 1 milhão por dia. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, se você falar, Senhor, me dá de acordo com aquilo que o Senhor acha que eu mereço, de acordo com aquilo que o Senhor acha que o Senhor tem aí destinado para mim. Se você orar dessa forma, Deus vai sempre estar abençoando você. Deus não vai te deixar faltar o pão de cada dia. Aliás, responda para mim, qual é o crente que você é que fica mendigando pão? Tem que ficar sentado numa praça pedindo esmola. Você já viu algum crente fazendo isso? Crente verdadeiro, aquele que crê em Deus. É difícil, né? Eu nunca vi. E olha que eu já tenho anos de convertido, né? Alguns anos de ministério, já nunca vi nenhum crente verdadeiro, sincero, que crê em Deus. Nunca vi nenhum deles precisar sentar numa praça pública ou sair de casa em casa pedindo uma esmola. Então Deus nunca deixa de abençoar você, mas você tem que crer. Você tem que entender que é a vontade de Deus que prevalece sobre a sua vontade. Por mim, eu gostaria de ganhar 1 milhão por dia, ou quem não quer, mas não é a vontade de Deus para minha vida. Eu conheço irmãos aí que são crentes aí que ganham salários exorbitantes aí, né? Donos de empresa que estão bem financeiramente. É a vontade de Deus para aquelas pessoas. Então Deus nos abençoa de acordo com a vontade dele, de acordo com aquilo que nós merecemos receber. Na verdade, nós não merecemos receber nada de Deus, né? Porque somos pecadores, somos falhos, né? Mas Deus, assim mesmo, com seu infinito amor, olha por nós. Ok? E temos a teologia da administração, Mateus 25, 14 a 30. Esse é um texto mais grande, né? Maior, né? Mateus 25, 14 a 30. Diz assim, por isto é também como homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade, ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse-lhe, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias ter então dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu visse, receberia o meu com juros.
Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ora, o que Jesus está ensinando aqui é, o que Deus nos dá, nós temos que procurar sabedoria e procurar nos esforçarmos para administrar. Ah, Deus me deu um carro bom. Ah, tudo bem, mas eu vou ser esculachado, vou deixar o carro empoeirado, cheio de lama, passar em buraco para arrebentar a suspensão, sair correndo que nem louco. Não, eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu. Né? Lavar meu carro uma vez por semana, né? Perfumar o carro por dentro, né? Porque na verdade Deus me deu aquele carro. Ora, se o Pai do céu me deu, eu tenho que ter todo o cuidado com aquilo que Deus me dá. Né? Assim é com os seus bens, todos os seus bens que Deus te dá, né? Seu carro, sua moto, a sua casa, o seu salário, você tem que saber administrar o seu salário, né? Tudo isso é de acordo com a vontade de Deus, ok? Aqui nós temos um quadro, na página 26 ainda, da sua revista, nós temos esse quadro aqui, ó, tá? Que diz assim, ó, conceito de prosperidade, bens são... bens são pobreza, não materialista, desdenha bens, maldição, prosperidade. Prosperidade é recompensa dos justos, direito e administração, sinais da graça. Os bens não são confiados em proporções variadas. Então aqui eles têm o conceito, né? Então o conceito é, para a pobreza, os bens são maldição. Para a prosperidade é a recompensa dos justos, né? Eles entendem, o quadro aqui diz que é um direito você ter os bens. Os seus bens são um direito. E para a administração, né, sinais da graça, os bens são como confiados em proporções variadas, como um privilégio. Quer dizer, os bens que você tem são um privilégio para você, né? Que é a teologia da administração. São um privilégio, algo que Deus está concedendo a você como um privilégio. As referências bíblicas, né? Lucas, os 3 textos aí que a gente leu. Aí o conceito da prosperidade, as necessidades. Para a pobreza, não se preocupe. Mateus 6, 25 a 34. Para a prosperidade, transação, Malaquias 3:10. E na administração fiel. 1 Coríntios 4:2 e Mateus 25, 21 a 23. Você tem que ser administrador fiel, né? Você tem que se esforçar, se empenhar para fazer com que os bens que você recebe de Deus são bens que você tem que administrar com fidelidade. No conceito da prosperidade ainda, na pobreza, o conceito é de rejeição. Na prosperidade é de dono. E na administração, de administrador, né? A preocupação. Na pobreza, na teologia da pobreza, necessidades diárias, né? Você tem que preocupar só com suas necessidades diárias. Na teologia da prosperidade é o dinheiro, né? Você ganhar muito dinheiro. E na administração, ser o administrador daquilo que Deus te dá. Então a melhor teologia aí, queridos, é a teologia da administração. Você tem que administrar aquilo que Deus te dá de maneira que você não passe necessidade, de maneira que você seja... que você possa, dentro do que Deus te dá, você conseguir os seus bens, você conseguir os seus bens móveis e imóveis, né? E viver uma vida feliz, né? As atitudes. Pobreza, Deus preocupada. Provérbios 3, 5 a 6. Prosperidade, impulsionada. E administração, fiel, né? A melhor atitude que nós temos é a fidelidade, tá? Dessas três teologias. O de administrador é melhor porque é uma teologia de fidelidade, né? As 3 teologias são explicadas aqui. As 3 podem ser seguidas, mas a melhor é a do administrador, onde você é fiel a tudo aquilo que Deus te dá, né? E essa fidelidade começa quando você tem os seus bens, você é fiel no seu dízimo ao Senhor, né? Dízimo através da oração, através da leitura da palavra, através de cantar cânticos espirituais, né? Então, sendo dizimista fiel na sua igreja, né? Então, Deus espera que você
reconheça a sua dependência total dele. Eu reconheço a minha dependência total de Deus. Nada me chega às minhas mãos se não for por permissão de Deus. Então você tem que ter essa firmeza no seu coração. Tudo que tem chegado às minhas mãos é por permissão de Deus. E você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida quando você começar a fazer isso. Amém? Embora as três teologias usem versículos bíblicos para sustentá-las, duas delas são baseadas numa visão parcial do ensino bíblico e, portanto, ficam distorcidas. Para evitar isso, vamos olhar o quadro total, examinando 4 tópicos importantes. Agora, naquele quadro lá, vamos ver os 4 tópicos importantes para a gente entender que duas delas estão distorcidas. O poder do dinheiro. João Calvino afirma que as riquezas dominam o homem. Deus é despojado de sua dominação. Porque a Bíblia fala tanto sobre o dinheiro, Mateus 6,24. Neste versículo e em outros, Jesus coloca em oposição direta a Deus. Ou coloca o dinheiro em oposição direta a Deus. Servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas, é pura impossibilidade. Aí tem alguns textos aqui que vocês podem estar vendo aí depois, veja na sua revista aí. Como se vê na doutrina reformada, as riquezas não aparecem em primeiro plano, com objetivo de moral, mas antes, acima de tudo, como elemento de vida religiosa. Põe o homem diante de uma escolha frente a uma alternativa. Ou bem as reconhece e as recebe na fé, como uma dádiva de Deus, um sinal de sua graça, ou bem lhes confere poder e eficiência, autônomos, e renega de Sartre o senhorio de Deus sobre todas as coisas, diz João Calvino. Então, você tem duas opções, duas escolhas que você pode fazer. Ou você reconhece o poder de Deus sobre todas as riquezas e que nada chega a você se não for pela vontade dele, ou você se vira papar das riquezas, esquece de agradecer a Deus, esquece sua dependência a Deus, que é uma posição perigosa, A gente esquecer que somos dependentes de Deus, ou querer deixar de reconhecer a nossa dependência de Deus é uma posição bem perigosa. O dinheiro muitas vezes atua como um rival de Deus, disputando nossa afeição, quer nossa devoção e deseja assim a supremacia em nossa vida. Não subestimemos seu poder. 1 Timóteo 6,10 diz, lá 6,10, 1 Timóteo 6,10, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro quer ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Como cristãos, precisamos aprender a subjugá-lo e colocá-lo a nosso serviço e a serviço do reino de Deus. Como consagração das riquezas, é o sinal infalível da fé autêntica. É para examiná-la que Deus concede ao homem ou lhe retira a prosperidade. A dádiva dos bens materiais tem sempre e em todo tempo o valor de uma prova de fé. Qualquer que seja a abundância destes bens, João Calvino, ele então, repetindo, a dádiva dos bens materiais tem como sempre e em todo tempo o valor de uma prova de fé. Qualquer que seja a abundância destes bens. Então, você tem que escolher, Porque muitas vezes você está escolhendo bens materiais e deixando o bem maior que a sua vida espiritual. Você está deixando de lado a sua espiritualidade em prol dos bens materiais. Lembre-se, todos os bens materiais vão chegar até você, de acordo com a vontade de Deus. Então, acalme-se no Senhor, Confia nele, Por mais dificuldade que você esteja passando aí financeira, ou seja, qualquer outra dificuldade dentro da área relacionada, da sua vida relacionada à área material, financeira, confia no Senhor. Comece confiando no Senhor, reconhecendo a sua total dependência de Deus. Você vai ver como Ele vai abençoar você. Adote um sistema adequado de valores. Item 2 da nossa revista aí. Passemos a analisar os princípios bíblicos que nos ensinam a forma adequada de usar o dinheiro de que precisamos para viver. Tudo o que existe neste mundo pertence a Deus, inclusive os bens materiais que nos foram confiados. Então, você já sabe, é tudo de Deus, Tudo que chega às nossas mãos é por pura autorização de Deus. Nada chega a você se não for da vontade de Deus. O carro que você vai comprar, a casa que você vai ter,
o salário que você já tem, né, no seu trabalho, né? Até o tênis ou o sapato ou o chinelo que você está usando agora tá com você por permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então nós temos que reconhecer que tudo que existe neste mundo pertence a Deus, inclusive os bens materiais que nos foram confiados. Segundo, né, nesse item 2.2, é Deus que nos capacita para ganharmos dinheiro. O trabalho é um bem e uma necessidade. Gênesis 1, 28 e 31. Até mesmo para trabalhar, dependemos de Deus. Isso é uma grande verdade, né? Tem pessoas aí que são tão bem capacitadas, que são diretores de empresa, né, são donos de empresa, né, ganham altos salários, né, ganham altos rendimentos. E tem pessoas que não têm tanta capacidade assim intelectual. E aí trabalha aí com a linha de produção das empresas, trabalha no escritório como auxiliar de escritório, né, não tem um cargo de chefia. Né, então, não é desmérito nenhum, viu, queridos? Até mesmo a pessoa que trabalha como gari, né, aquele coletor de lixo, é a capacidade que ele tem. E Deus vai abençoar aquela pessoa para ganhar o salário dele, para suprir a necessidade da família. Quantos aí hoje trabalham como gari e sustentam sua família, né? Às vezes com um pouquinho de dificuldade, mas sustenta. Né? Então, é Deus que vai te capacitar, né? Então, é Deus que vai te dar condições de você ganhar muito dinheiro ou não. Se for da vontade dele, pode ter certeza, você vai ganhar rios de dinheiro. Mas se ele quiser que você ganhe só o suficiente para sustentar a sua família, contenha-se com isso. Contenha-se com esse suficiente de Deus. Muitas vezes o suficiente de Deus passa a ser suficiente para nós. Tá bem? Devemos usar a capacidade que Deus nos deu em trabalho sério e honesto. Olha só, o trabalho é a maneira criada por Deus para suprir nossas necessidades. Quando não cedem à tentação de ter dinheiro fácil através de jogos, sorteios, loterias, né? Quantos não estão aí querendo ganhar mais rápido, né? Então a pessoa, eu recebo meu salário, sustento minha família, eu queria ganhar mais. Então aparece lá, né? Loteria esportiva, Loto, Sena, Quina, tem um monte de coisa, Telecena, tem um monte de jeito aí de se ganhar, né? Tentar ganhar um dinheiro a mais, né? Mas são jogos de azar, né? E isso não agrada a Deus, né? Provérbios diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que se ajunta à força do trabalho terá aumento. Provérbios 13 e 11. Então, procure adquirir seus bens com o suor do seu rosto. É o que está aqui dizendo para nós. Procure adquirir os seus bens com o suor do seu rosto. Não queira ir pelo caminho fácil, né? Pelo modo fácil. Porque esse modo fácil muitas vezes vai te trazer sérias dores de cabeça. E vai fazer com que você se entristeça. E o que é pior, que você entristeça a Deus. Ok? Existem outras coisas que valem mais do que a prata e o ouro. O nosso sistema de valores vai determinar as nossas prioridades. Tem vários textos aqui, né? Então vamos pegar um desses textos. Provérbios 15, versículo 16. Provérbios 15, versículo 16. Provérbios 15, versículo 16. Versículo 16 diz assim: melhor é pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Então, melhor é pouco com o temor do Senhor. Melhor você ganhar o que Deus está permitindo para você do que você querer ganhar demais e ficar com inquietação, né? Ficar aí depois arrependido ou mesmo ter problemas financeiros futuros. Provérbios 16, versículo 8. 16, versículo 8 diz assim: melhor é pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Melhor é pouco que você ganha com justiça, com a vontade de Deus, do que muito que você ganha amando a mamon, né? Amando a riqueza e desagradando a Deus. Outro versículo para você. Provérbios 22, 1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. É melhor a graça, né? Você está diante de Deus sempre, né? E fazendo a vontade de Deus,
do que riqueza e ouro, né? É melhor você sempre ser abençoado por Deus do que ter riqueza e ouro. Tá? Então contente-se com o que Deus te dá. Peça a Deus, mas que Deus te dê, contente-se com isso. Você vai ser ricamente abençoado por Ele. A insatisfação e a preocupação com as coisas materiais são pecado. Pecamos quando manifestamos descontentamento com aquilo que Deus nos confia. Ele é o dono de tudo, tem todo o direito de dar conforme seus planos e a sua vontade. Então, Timóteo 6,8 diz assim: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então, contente-se. Né? Muita gente fica às vezes aí reclamando, murmurando contra Deus, achando que Deus não está abençoando, que Deus não quer abençoar. Não é, gente. Deus sabe, conhece o nosso coração e nossa mente, né? As nossas intenções. Ele sabe que muitas vezes a gente, se tiver muito dinheiro, não só vai gastar de forma errada, como vai acabar se prejudicando. Então ele já corta isso logo, né? Vive daquilo que eu te dou, porque você vai viver bem. Se quiser para mais, vai ter problemas futuros. Não se deixe enganar pela mentira de que a verdadeira felicidade depende do dinheiro. Adote um sistema de valores baseados na palavra de Deus. A nossa sociedade é materialista e consumista. A propaganda veiculada pelos meios de comunicação nos convida a um desejo compulsivo de ter as coisas. Se você for analisar, isso é uma grande verdade, né? A mídia hoje, aí, se você liga a televisão aí, a mídia tem tantos comerciais de produtos, né? De bens e serviços, que você fica querendo ter tudo, né? Saiu um carro novo aí, vou juntar a grana aí, vou vender meu carro, entrar no financiamento, aí pegar esse carro novo aí, todo confortável, né? Vou abafar. E aí você entra numa prestação caríssima, aí depois não consegue pagar e fica ruim para você. Então, a melhor coisa é contente-se com o que Deus te deu. Se você tem um carrinho aí básico, popular, é isso que Deus te deu. Junte seu dinheiro na poupança, dentro das suas condições. Quando você tiver condições, você vai comprar um outro. Mas não entra numa dívida aí de 60, 80 prestações mensais aí, que depois, e sem ter certeza que se seu emprego você vai ficar por esses 60, 80 meses, porque depois você vai reclamar lá, né? Ah, Deus não me abençoou, mas você pediu a orientação dele. Você orou antes. O principal é você orar antes, pedindo a Deus para que Ele te dê a direção. Amém? Lucas 12:15 diz assim: porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. 1 Timóteo 6,10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em Mateus 19:20 e 21: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A sua vida não representa aquilo que você tem, não, viu, gente? A sua vida representa aquilo que você é para Deus. Aquilo que você demonstra às pessoas que Deus faz na sua vida. É isso que consiste a abundância do homem, isso que consiste a sua abundância. Não fica preocupado em ganhar milhões e ficar rico, não. Fiquem preocupados em pedir sempre a Deus que Ele oriente você a melhor maneira de você ganhar o seu dinheiro. Você ganhar seus bens, né? Aí você vai ver como vai haver uma diferença, como Deus vai abençoar você. Não estabeleça seu padrão de vida tomando como base o de terceiros, né? A tendência do ser humano é cobiçar os bens do próximo. Se, por exemplo, o vizinho comprou um Civic, eu sinto imediatamente a compulsão para adquirir algo semelhante. A insatisfação com os próprios bens e a aceitação do consumismo exacerbado tem levado muitos casais a caírem em dívidas que desequilibram a vida financeira. Isso é uma grande verdade, né? Seu vizinho comprou um carro novo, você já fica, se ele pode, eu também posso. Não vai por esse caminho não, gente. Ele comprou um Civic zero, Deus abençoe, amém. E eu, Deus, quando o Senhor achar que eu mereço ter um carro igual, o Senhor me abençoa. É assim que deve ser. Pedir sempre a permissão de Deus. Não querer fazer ir por as suas próprias pernas. Conscientize-se que a fidelidade a Deus vai desencadear um ciclo de bênçãos em sua vida. Nosso sucesso na vida financeira, familiar, social, profissional e espiritual
está intimamente ligada à nossa fidelidade a Deus com relação aos dízimos. Isso é uma grande verdade. Eu sou prova disso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Dai e dar-se-vos-ás, boa medida, recalcada, sacudida, transbordantes, generosamente vos darão. Vou repetir. Dai e dar-se-vos-ás, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, quanto mais você for fiel no seu dízimo, mais Deus vai abençoar a sua vida. Tá bom? Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, na sua leitura da palavra de Deus, no seu louvor, na sua presença na igreja do Senhor. Seja fiel, porque Deus vai abençoar a sua vida. Aqui diz a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe é em pura perda. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, e se encherão fartamente os teus celeiros. Passemos agora a estudar o que a Bíblia nos ensina a respeito de como gastar o dinheiro que Deus nos confiou. Então, nessa primeira parte, está nos ensinando que nós temos que ter fidelidade com nossos dízimos e ofertas. Isso é bíblico, não é coisa do pastor, não é coisa da igreja, o pastor está te ensinando errado. Está na Bíblia. Os textos que nós acabamos de ler comprovam isso, né? Você tem que ter fidelidade com Deus. Se você não tiver fidelidade com Deus, como você espera ser abençoado? Seja fiel. No pouco que você for fiel, em muito Deus vai te abençoar. Mas seja fiel. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar nos seus planos, né? Quanto às suas finanças. Né? Chega lá para fazer a sua planilhinha lá de despesas do mês que eu tenho para pagar os boletos, né? E a minha entrada. Qual deve ser a sua primeira coisa que deve pôr na sua planilha lá de planejamento financeiro? É o dízimo. Seja dizimista fiel. Quando você coloca o dízimo em primeiro lugar, você começa a listar lá as suas coisas, você vai ver que lá no finzinho das suas contas sempre sobra dinheiro. Sempre sobra, né, dentro das suas finanças. Porque Deus não deixa de abençoar você. Amém? Seja fiel. Como utilizar bem o dinheiro? Devemos planejar como ganhar e gastar dinheiro. Aí nós temos alguns versículos aí. Vou ver aqui Provérbios 27, 23 e 24. Provérbios 27, 23 e 24. 27, 23 e 24. O presidente, porém, disse... Opa, peraí. Provérbios. Estou em Mateus, gente. Hoje eu tô que tô, hein? Tô errando bastante. Provérbios 27. Que a gente grava ao vivo para passar para vocês depois, aí saem essas coisas erradas. Provérbios 27, 23 e 24. Estou abrindo aqui, peraí. (27, 23 e 24). Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre, e durante a coroa de geração em geração. E duraria a coroa de geração em geração. Então, ó, as riquezas não... Já está um alerta aí, né? Riqueza não dura para sempre, né? Então tem que saber administrar. O que a Bíblia condena é a ansiedade com relação às coisas materiais e ao futuro. Entretanto, é necessário planejar bem, pois o mínimo que Deus espera de nós é que não deixemos desvalorizar aquilo que Ele nos confiou. E a maneira como empregamos o nosso dinheiro traduz aos olhos de Deus com exatidão matemática nossa fé real, muito mais do que nossas belas palavras ou nossos piedosos sentimentos. Você tem que saber administrar seu dinheiro, né, gente? Deus te dá, mas você também tem que fazer a sua parte, saber administrar bem, né? Não gastar com bobagem, não gastar com besteira, não deixar seus bens à disposição de coisas erradas, né? Administrar bem. Devemos devolver as primícias a Deus. O dízimo foi estabelecido como um reconhecimento de que todos os bens materiais vêm das mãos de Deus. Gênesis 14, 20.
Dar o dízimo é algo que nós precisamos fazer, pois através dessas dádivas, tirada entre as primícias da nossa renda, isto é, primeiro damos o dízimo, que não é nosso mesmo, e vivemos com o que resta. Afirmamos a nossa dependência de Deus sem medida, por assim agirmos. Os cúmplices de Satanás na igreja são aqueles que lhe retiram seu recurso financeiro, porque a fiel pregação do Evangelho vai contra seus interesses, e os que ignoram a real labor que o ministério reclama. Então, aqui está nos ensinando assim: se você for fiel, se você tiver fidelidade com Deus, com seus bens, com seus dízimos e ofertas, Deus vai abençoar a sua vida. Mas se você deixar de ter essa fidelidade, Deus não vai tirar a sua vida, mas Ele não vai te abençoar, gente. Isso é bíblico, tá? Você tem que, não é uma troca. Você dizimista porque eu sendo dizimista, Deus vai me abençoar e tá tudo certo. Não. O dízimo não é só dinheiro, gente. É o seu tempo, é a sua fidelidade com Deus na leitura da palavra, é a sua fidelidade na sua presença na casa do Senhor para louvar. Isso é dízimo também. Então, o dízimo envolve a parte financeira? Sim. Isso entre você e Deus. Quem vai fazer o planejamento da sua vida financeira é você. Não é o pastor, não é seminarista, não é diácono da igreja, não é diretoria de igreja. Você e Deus. Se você sentir no seu coração que você tem que ter fidelidade com Deus nos seus dízimos e ofertas, seja fiel. Faça a prova, né? Malaquias 3:10, faça a prova. Se Deus não vai te abençoar. Há muitos anos atrás eu fiz essa prova. E realmente, desde então, Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado, tem me dado condições de sustentar minha família. Meus filhos já estão todos criados, todos formados. Mas isso foi possível graças ao amor de Deus por nossas vidas. Graças à fidelidade que tivemos com Ele em relação a dízimos e ofertas. Amém? Devemos providenciar para as necessidades básicas da família. 1 Timóteo 5:8 e Colossenses 2 Coríntios 12:14. Devemos providenciar para as necessidades básicas da família. Então, lembrar que a sua família, né, aqueles que são da sua família, seus filhos, né, sua esposa, dependem de você. Então, você deve providenciar para o sustento deles. E quando você é dizimista fiel, Deus não deixa faltar nada para a sua família em relação ao sustento. Pode ter certeza disso. Devemos viver dentro dos nossos recursos, evitando as dívidas. Isso é muito importante. Quando assumimos uma dívida, colocamos-nos debaixo da autoridade de quem nos emprestou, que adquire sobre nossa vida um controle que só a Deus pertence. Então toma cuidado, viu, gente? Esses convites aí para fazer aqueles carnezão lá de 50 prestações, 100 prestações, 200 prestações, e aí vai, né? Cuidado, porque você passa a ficar sobre a autoridade daquela pessoa que fez o crediário para você. Isso é ruim, gente, porque você fica devendo, né? E às vezes você tem outra despesa que você precisava fazer, você está atrelado àquela. Se você atrasar aquela, seu nome vai para o SPC, vai para o Serasa, você vai ficar com o nome sujo, vai ser protestado. Então, toma cuidado, evite fazer dívida, compre à vista, né? Junte o dinheiro para comprar à vista. É muito melhor do que você ficar depois aí na dependência de ficar catando moedinha, né? Apertando o cinto lá, né? Às vezes privando a família de um passeio e tal, porque você está devendo. Tá certo? Devemos dar aos necessitados. Este é um privilégio e uma responsabilidade que temos. Se você tem uma pessoa que é necessitada, você pode ajudar com a cesta básica. Se é um irmão seu em Cristo que está lá passando um apuro, ele tem um boleto para pagar e você tem condições, você pode ajudá-lo a pagar aquele boleto, né? É dentro do seu coração. É o seu coração e a sua fidelidade com Deus que vai mostrar isso para você. Devemos fazer investimentos sábios. Usufruir e repartir as boas coisas que Deus nos dá devem ser usufruídas com ações de graça e compartilhadas, né? Devemos fazer investimentos sábios.
Então, você pode ter condições de ganhar bem, de saber ganhar bem, saber aplicar o seu dinheiro, e você pode passar isso adiante, né? De repente tem alguém aí do meio de vocês, jovens aí, que sabe mexer com o mercado de ações. Ah, eu aprendi a mexer no mercado de ações, estou ganhando um dinheiro legal no mercado de ações. Ah, você não pode ensinar isso para o seu colega aí que é jovem também, que está trabalhando, está começando a sua vida financeira? Claro que pode, até para os adultos mesmo, se você domina bem aquele assunto de como ganhar um dinheiro, assim, de forma honesta, você pode passar para outra pessoa, para essa pessoa também ter condições de melhorar a sua renda, né? Então, nós devemos sim fazer investimentos sábios, né? Esse investimento é usufruir e repartir. As coisas boas que Deus nos dá devem ser usufruídas com ações de graça e compartilhadas, né? Então, se Deus está te abençoando para você estar indo bem lá no mercado de ações, por que você não compartilhar isso com o seu irmão lá na igreja, né? Seu irmão em Cristo, para que ele também consiga uma renda melhor de uma forma honesta, né? É muito legal isso. Conclusão. Vamos para a conclusão dessa nossa lição de hoje. Temos mais 4 minutos, temos mais 6 minutos de transmissão. Concluindo, ofereço-lhes alguns conselhos práticos sobre o dinheiro. Saiba distinguir o que é desejo do que é necessário. Fuja do consumismo, Isaías 55:2, e cultive uma resistência às compras. Não sai para ir comprando tudo que aparece pela frente, né? Tem que se controlar. Não caia na tentação de querer enriquecer depressa. 1 Timóteo 6:9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas. Provérbios 13:11, 20 e 17. Planeje os gastos, orçamento familiar. É aquela planilhinha que eu falei para vocês, né? Antes de comprar alguma coisa, dê a Deus a oportunidade de providenciá-la ou encaminhar você na aquisição. Salmo 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O salmista está dizendo, né? Se você pedir a orientação de Deus, Ele vai te orientar e vai te ajudar a conseguir aqueles bens que você quer, desde que seja da vontade de Deus, né? E não só da sua vontade. Aprenda a gastar e poupar sabiamente. João 6:12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha só, Jesus lá na multiplicação dos pães já ensinava o que sobra dos bens que Deus te dá, né? Guarda para que nada se perca, né? Eles podiam falar, joga o resto dos pães aí fora, né? Mas não, guarda para que seja usado novamente. Então guarda lá o que sobrou do seu dinheiro, numa poupança, aplique em ações, no RDC. Guarda os seus bens, cuida dos seus bens, né? Decida no coração devolver o dízimo. Isso aí é entre você e Deus, né? Temos vários textos aí na sua revista aí que você pode estar acompanhando. 1 Coríntios 16:2, 2 Coríntios 9:6 a 15, Malaquias 3:10, Provérbios 3:9 e 10. Decida no coração devolver o dízimo. É entre você e Deus. Seu coração que vai dizer para você, tá bom? Fuja dos negócios desonestos e riquezas fáceis. Provérbios 13:11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Provérbios 20:17, 11:1 e Salmo 37:16. Tudo que for desonesto, você não deve participar, tá? Se você tem um bem, um amigo, diz, vamos investir em tal coisa que dá para a gente ganhar e enganar o governo no imposto de renda, não participe. Não participa de nada desonesto, porque isso não faz bem para você e desagrada a Deus. Compre à vista sempre que possível. A provisão de Deus indicará a importância e o tempo de cada aquisição. Dê a chance a Deus de prover o necessário antes de comprá-lo. Lembre-se de que Deus pode prover diminuindo as contas ou aumentando a renda. Pare de usar cartões de crédito. Se puder evitar, melhor. Eu estou parando já com os meus cartões, né? Vai diminuir bastante a compra com cartão de crédito. Procure descobrir a razão por que Deus está permitindo que os meios sejam insuficientes. Ele está testando sua fé? Há pecado? O dinheiro foi providenciado, mas foi mal gasto? Às vezes tem que fazer essas perguntas para você mesmo, né? Se Deus está testando sua fé quando não está chegando os recursos necessários, será que você não está em pecado, pecando de alguma forma e desagradando a Deus? O dinheiro foi providenciado, mas foi mal gasto, será que você não está gastando de uma forma indevida, né? Às vezes não fazendo um planejamento financeiro antes? Tem que fazer essas perguntas, né? Pontos para nós discutirmos, né? Para você discutir aí e analisar, né? Faça uma análise aí
individual. Você considera satisfatório o seu padrão de vida atual? Se não, em que baseia para determinar o que falta? Como você baseia aí a sua vida para determinar qual é o que falta no seu padrão financeiro, né, na sua vida? Como são tomadas as decisões financeiras em sua família? É um cônjuge mais responsável por elas ou há participação dos dois? Você vê as contribuições para a igreja? Né? Como você vê, né, as contribuições para a igreja? Como é que você analisa as contribuições para a igreja? Você acha que está certo, que você deve contribuir, que você não está contribuindo, que você não deve contribuir? Como é isso na sua mente, no seu coração? Né? Isso é você que vai analisar. Que Deus abençoe você nesse domingo, né? Nesse dia 19 de abril, né? Dia do Índio. Que Deus faça resplandecer sobre ele o seu rosto e dê a sua paz. E ore ao Senhor, sempre antes de fazer qualquer dívida, antes de fazer qualquer planejamento financeiro, coloca na presença de Deus os seus bens, tudo que você ganha e fala: Senhor, é teu. Como o Senhor quer que eu administre? Como o Senhor quer que eu faça? Como eu devo agir? E Deus vai mostrar para você. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, que podemos estar juntos, estudando a Tua Palavra, e gostaríamos de pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, Senhor, que o Senhor nos dê a direção para fazermos o melhor com nossas finanças, que o Senhor nos dê a direção para sabermos ser dizimistas fiéis, não só em relação a dinheiro, mas em tudo, nosso tempo, nossos bens, que nós possamos fazer tudo de acordo com a Tua vontade. Abençoa os que estão desempregados, que estão sem condições financeiras, Senhor, que estão com dívidas, que o Senhor possa dar soluções para todos esses problemas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, hoje das 15 às 16, Kleber e mais um irmão, o Luiz e mais um irmão vão estar no plantão na igreja, e à noite às 19h30 temos o nosso culto. Deus abençoe.